Pronto. Então vamos lá. Estamos lendo aqui o livro de Romanos, sendo acompanhado pelo livro aqui do irmão Bruce Anstey, comentário que ele faz, capítulo 5, no versículo 4. Está lendo o comentário aqui do irmão. Paulo acrescenta uma segunda coisa, e a paciência, ou perseverança, a experiência. Suportando uma provação com o Senhor, o crente ganha experiência prática nos caminhos de Deus. Ele ganha experiência. Experiência significa prova prática. Refere-se ao processo de aprendizagem no caminho de fé, por meio do qual adquirimos conhecimento prático de Deus e de seus caminhos. Provamos por experiência que Ele é tão bom quanto a sua palavra. Cada experiência com Deus fortalece nossa confiança nele. Aprendemos de maneira prática de suas ternas misericórdias e cuidados e apreciamos essas experiências e refletimos sobre elas. E um dia as levaremos conosco para o céu. Um irmão jovem certa vez perguntou a um irmão mais velho: como uma pessoa obtém experiência? O irmão mais velho respondeu: obtemos experiência por meio de experiência. Não há outra forma. Uma pausa aqui, se algum irmão quiser falar algo. Vou continuar então aqui. Segundo parágrafo aí. Paulo acrescenta uma terceira coisa. E a experiência, a esperança. Essas experiências com o Senhor não apenas fortalecem nossa fé e confiança em Deus, elas também dirigem nossos corações para o céu. Em direção à nossa esperança. O resultado é que ela brilha mais em nossos corações e é mais real para nós, e assim vivemos mais em vista disso. A esperança da glória.
A percepção de que nossa glorificação está muito próxima nos dá nova energia para suportar por um poucochinho de tempo. Hebreus 10, versículo 37. Se perdermos de vista essa esperança, em época de provações, correremos o risco de desistir, em vez de resistir. Paulo diz que o crente não fica envergonhado de sua esperança, porque, como resultado da fé do crente sendo fortalecida por meio da experiência das provações, ele sabe que está firme e segue, e seguro. Isso aqui é o verso 4 do capítulo 5 de Romanos. Será que a gente poderia ler? Deixa eu pegar aqui. O Wesley, o Elton, você poderia ler esse versículo 4 aí? Capítulo 5, Romanos. Leio, Dó. Pode pôr. E a esperança, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Vamos ver se nossas irmãs aí, os irmãos aí estão conseguindo acompanhar o pensamento, né? Eu acho até melhor, Elton, a gente ler o capítulo 5 do versículo 1 até o 4. Eu vou estar Vamos lendo lá. aqui, viu? Você lê? Você quer ler? Fica à vontade, então. Então põe aí para mim. Você vai ler, Elton? Seu microfone está desligado. Você compartilha aí ou... Compartilhar para mim aqui está difícil, mas Ah, eu então posso ler peraí. aqui. Então pode ser ler aí que eu, enquanto isso eu abro a outra Bíblia aqui. Quando precisar eu já leio. Pode ler isso daí. Então vamos ler aqui. Romanos 5, do versículo 1 até o 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí vem o versículo 4 que a gente está vendo. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então ele fala no versículo 4, do 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então aqui começa esse caminho de escola, vamos dizer, né, assim, né? E que a gente vai ter esse aprendizado. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança vem a experiência. E a experiência
nos traz essa esperança. Vou ler aqui o versículo 4 de novo, no comentário do irmão. Ele está falando aqui que Paulo acrescenta uma segunda coisa, que é a paciência ou perseverança. Essa perseverança aqui o irmão está colocando como paciência. E a paciência, a experiência, que aí está escrito experiência mesmo no versículo 4, é experiência mesmo. Perseverança aí está como paciência. E ele diz aqui, suportando uma provação com o Senhor, ou seja, tendo paciência, né, com o Senhor, o crente ganha experiência prática nos caminhos de Deus. E agora foi experimentado. Primeiro ele teve perseverança ou paciência, ele esperou em Deus, e depois de passar pela prova, ele ganhou agora maturidade ou a experiência, né? Vamos dizer assim. Se algum irmão quiser comentar, aproveitar aí, viu? Pode ficar à vontade. Então, primeiro vem a tribulação, né? Que Deus permite isso em nossa vida. E nessa tribulação, essa aflição que a gente vai passando, a gente deve confiar em Deus, ter paciência, perseverar nisso. Logo após isso, tem a experiência, que é justamente a gente suportar a provação com o Senhor. É que a gente vai ganhar essa experiência aí. A experiência significa prova prática, que o irmão coloca aqui. Refere-se ao processo de aprendizagem no caminho de fé, por meio do qual adquirimos conhecimento prático de Deus e de seus caminhos. A gente começa a conhecer melhor a Deus e os caminhos que Deus usa em nossa vida. A gente vai ganhando experiência, né? Provamos por experiência que Ele é tão bom quanto Sua palavra. Cada experiência com Deus fortalece nossa confiança nele. Interessante isso, né? Que há uma necessidade, só estou fazendo um comentário, viu, irmão? Há uma necessidade realmente da gente passar por essas tribulações e usar a confiança para pegar conhecimento de Deus e a nossa confiança ser mais fortalecida aí. Então, é muito importante o tempo que nós estamos passando aqui nesse mundo. É um tempo precioso para Deus, isso aí. Vou continuar aqui. Cada experiência com Deus fortalece nossa confiança nele. Aprendemos de maneira prática de suas ternas misericórdias e cuidados. E apreciamos essa experiência. E apreciamos essas experiências e refletimos sobre elas. E um dia as levaremos conosco para o céu. Então, que a gente passa aqui, que a gente vai ganhando de experiência, e, claro, né? Honrando, glorificando a Deus, isso aí é o que a gente vai levar para a eternidade, para o céu. Aí ele conta aqui a história, né, de um irmão mais jovem perguntando ao mais velho. O irmão mais jovem, certa vez, perguntou ao irmão mais velho: como uma pessoa obtém experiência? O irmão mais velho respondeu: obtemos experiência por meio de experiência. Não há outra forma. A gente precisa ser experimentado. Tem que passar por muitas situações aqui, realmente, nesse mundo. Vou dar uma pausazinha aqui para o irmão comentar.
Tem um versículo, acho que em 1 Pedro 1:6, que fala um pouco disso aí que você está falando. O 6. 1:6. Aí que eu me lembrei que você falou que é necessário, né? Aí ele coloca aí, né, também. Que é necessário. No 6 aí. Acho que o Wesley quer falar. Tá tentando aí, né, Wesley? No microfone. Eu tava acompanhando aqui só. Tô vendo aqui um texto aqui. Então, após Deus salvar a nossa alma, ele começa uma outra salvação, que o Bruciano vai mencionar mais para frente, que é a salvação da vida. Seremos por ele salvos pela sua vida, né? E essa salvação da vida é a escola de Deus, é onde ele está nos livrando, basicamente, de nós mesmos, né? Nosso orgulho, né? Nossas descendência caída, né? De Adão, ele está nos conformando, né? Deus está nos conformando conforme a imagem de seu Filho. Isso é um aperfeiçoamento moral que ele está fazendo em nós hoje. Hoje estamos sendo aperfeiçoados moralmente. No arrebatamento, seremos aperfeiçoados fisicamente. Teremos nossos corpos transformados. Mas uma coisa muito interessante que é mencionado ali no texto que o irmão Bruce Jansen fala, é essa palavra que ele fala suportar, né? Deixa eu achar aqui. Quando começa lá no versículo 4, ele diz assim, e a paciência, a experiência, né? Ou, a experiência. Ele diz, suportando uma provação com o Senhor. É isso mesmo. E depois, mais adiante, ele vai dizer, no outro parágrafo, na metade lá, ele vai dizer, a percepção de nossa glorificação está muito próxima. Nos dá nova energia para suportar por um pouquinho de tempo, ou bem pouco tempo, conforme Darby traduz, né? Que o que há de vir virá e não tardará. Então, essa palavra suportar aqui é a chave. Por quê? Porque ela nos arremete à submissão, a estar submisso ao que Deus permite que nos aconteça. Seja tribulação, seja perseguição, seja disciplina.
E até é interessante, essa palavra também ela está relacionada em relação à disciplina. Se pudermos ler Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, se o irmão puder colocar. Versículos 5 a 7. Se o irmão quiser ler, por gentileza. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Obrigado, irmão. Então, ali ele está dizendo em relação à disciplina que há 3 maneiras de reagir à disciplina, né? Desprezar a correção do Senhor, isso é não aceitar, querer procurar alguma falha nos irmãos, na assembleia, enfim. Desmaiar, se diminuir, começar a ter pena de si mesmo, né? Essas 2 formas de reagir a uma disciplina não são boas, porque se reagirmos assim, desprezando ou desmaiando, o Senhor usa o açoite. Mas a terceira maneira, que é no versículo 7, diz se suportais, que é essa palavra que eu estava chamando a atenção, suportar. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Os irmãos devem lembrar que em 1 Coríntios 5, quando fala de um mal moral, onde tinha um iníquo que estava se deitando com a mulher de seu pai, provavelmente sua madrasta, o apóstolo Paulo menciona assim, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, lá Paulo menciona que os de fora Deus julga. Só que aqui, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então, ele continua tratando como um pai tratando o seu filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, muito interessante, porque suportar é a chave, é submissão. Falando até aqui no que o irmão está falando, na ARA, né? Revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, no versículo 7, né? Se suportais. Aqui diz assim: é para a disciplina que perseverais, né? Como o irmão está falando aí. Suportar, perseverar. Isso é a chave, como o irmão está dizendo, né? É muito importante. Geralmente aí fora se usa essa palavra perseverar como se fosse para a salvação da vida eterna. Mas como o irmão explicou aí, Deus está salvando nossa vida aqui, nesse mundo, através justamente de provas, de correções. E é interessante essa questão da gente, quando estivermos passando por
uma situação que a gente julga, né, não ser agradável, a gente suportar, como o irmão está falando, perseverar nisso aí. Como foi o comentário também do irmão Cianster, que logo após isso aí a gente vai ganhar uma certa experiência. E vai passar por mais uma prova, devemos lembrar daquilo que passamos, suportar mais experiência vem. Mais uma prova, o irmão falou também de disciplina, que a gente precisa ser corrigido, suportar essa correção, ou perseverar nessa correção, entendendo que tudo vem de Deus, está vindo de Deus isso aí. Então, para nós, só vai redundar em bem, né? Então, logo após se suportar de prova, nós teremos aí a experiência e conheceremos mais quem é Deus e o quanto Ele é bom para conosco. Porque, muitas vezes, de cara, quando a gente está passando por alguma coisa, a gente acaba logo se desesperando, né? Mas não deveria ser assim. Deveria realmente a gente lembrar primeiramente que é Deus que está permitindo aquilo e tem algo para nos ensinar. O irmão leu aí Hebreus, eu lembrei de Pedro também, né? Porque tanta carta dos Hebreus, uma carta escrita para, digamos assim, aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né? E aí eu lembrei de Pedro, que a gente sabe que Pedro é um apóstolo, né? Que foi designado para os judeus, no caso, né? Ele trabalhando entre os judeus, e a carta dele, né, está direcionada para esses judeus também cristãos, mas claro que serve também para nós. E aí eu queria ler aqui 1 Pedro, que eu lembrei também, né, desse trecho. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12. Capítulo 4, do verso 12 em diante, até o final. Ele fala assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aí eu estou lembrando lá do comentário no livro lá de Romanos do irmão Bruciense, né, para a gente estar em mira, estar com nossos olhar em Cristo Jesus, na sua vinda, para nos levar para a nossa morada lá no céu. Lá no comentário do irmão Bruciense, ele fala isso, né? E aqui Pedro está falando: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, levando ali o olhar e o coração, né, daqueles irmãos que estavam passando por essa prova, ardente prova ali, para Cristo e para a sua glória, a glória de Cristo, né? E a gente participando com ele, assim, da glória dele. Então, continuando. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aí eu lembro, né, do texto aí que o irmão leu de Hebreus 12, falando lá do pai, né, que disciplina o filho, e Deus, assim como nosso pai, também pode nos disciplinar, e a gente deve, então, né, tá sabendo que a disciplina de Deus é para o nosso bem. E nesse verso 17 aí, né,
Pedro chama a atenção de uma coisa, né? Ó, primeiro começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A gente sabe, né, qual é o fim desses que são desobedientes ao Evangelho. Mas o propósito de Deus para nós, no julgamento da casa de Deus, é para o aperfeiçoamento dela, o aperfeiçoamento daqueles que são dele. Né? Continuando. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Né? Sem esperança nenhuma para o ímpio e o pecador. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Tem uma outra tradução que é melhor aqui, que é a brasileira. Fala assim, portanto, também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Então, essa questão da experiência, o irmão está falando lá no comentário romano, né, sobre a experiência, é extremamente necessário que todos nós, tenhamos essa experiência prática nas nossas vidas, né, porque é com essas experiências práticas que nós vamos conhecer mais esse Deus que é Pai, ao Senhor Jesus, né, que é nosso Senhor, que intercede por nós, que está ao lado de Deus ali, e intercede por nós, e cuida de nós. Né? Só quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, né, onde a gente não tem, vamos dizer assim, onde a gente não tem em nós mesmos nenhuma força para fazer algo, né, para melhorar alguma coisa ou para reverter uma determinada situação, é somente nessas situações que nós, então, olhamos para Deus, olhamos para o nosso Pai, olhamos para o Senhor Jesus, buscamos nele o socorro e encontramos o socorro. Buscamos e encontramos. E aí a gente tem, então, né, essa grande oportunidade de conhecer um Deus que é Pai, que é um Deus verdadeiro, que é Pai, que nos ama, o Senhor Jesus Cristo, que também nos ama e que está conosco, não nos deixa só, cuida de nós. Não nos deixa só, mesmo às vezes a gente tendo um momento aqui neste mundo, na Terra, estando só no sentido de não ter ninguém, né, como nós, igual a nós, assim, uma pessoa, um amigo, ou sei lá o que, ali ao nosso lado, mas o Senhor Jesus, ele nunca nos deixa só. Isso aí, né, essas experiências vão fazer com que, né, a nossa fé seja colocada em prática. Porque, né, no momento que eu estou só, sem ninguém ao meu lado, né, mas pela fé, eu vejo a Cristo ao meu lado. Por fé, né, eu sei que Ele está ao meu lado e que eu não estou só. Apesar de que, né, olhando com meus olhos físicos, eu não vejo ninguém ao meu lado. Ou numa situação desesperadora, onde a gente não vê a solução, onde a gente não vê como sair daquela situação, a gente vê pelos olhos da fé que Deus, que o Senhor Jesus está cuidando e que vai ter uma solução, vai ter um resultado que vai ser o melhor, né? Se a gente, então, assim, ama a Deus, ama o Senhor Jesus e busca nele, né, esse socorro, essa confiança, esse descanso, né, levando a ele as angústias, a ansiedade e tudo mais. Então, essas experiências, a gente só vai passar aqui, nesse momento que nós estamos passando agora, aqui neste mundo, nesse deserto. Porque quando a gente for levado, o Senhor Jesus vier nos levar para o céu, aí a gente não vai ter mais essas experiências, porque lá vai ser, a experiência lá vai ser só glória, só
coisas excelentes só estando com Cristo, né? Só desfrutando de tudo o que é bom, de tudo o que é perfeito, de tudo que é maravilhoso, que vem do Pai, que vem do Senhor Jesus. Ali nós vamos estar desfrutando e não vamos precisar de fé para isso, porque nós vamos estar vendo com nossos olhos, tocando, ouvindo, estamos lá presente. Não vai precisar de fé, né? Só o amor é que vai estar lá ainda firme e forte, né? A fé não vai ter mais, a esperança não vai ter mais, porque estaremos com Cristo. Então, a oportunidade de, né, vamos falar nesse termo, né? A oportunidade agora é de passar por essas experiências e conhecer esse Deus como Pai que socorre, que cuida do seu filho, e esse Senhor que intercede por nós, que é o nosso sumo sacerdote, que cuida de nós em nossos erros, em nossas falhas, ele vai e intercede por nós. A gente só vai conhecer, né, esse Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo, dessa forma, andando aqui neste mundo e passando por essas provas aí, que são apresentadas para o cristão. Então, Hebreus, Pedro, os cristãos lá, inicialmente, que a maioria foi formado inicialmente por judeus, os judeus ali que se tornavam cristãos, eles passaram por grandes provas mesmo, de ser deserdados, né, aqueles que passavam a ser, vamos dizer assim, como eles falavam, seguidores do Nazareno, né, que era Jesus Cristo de Nazaré. Eles falavam de forma pejorativa assim, esses são os seguidores do Nazareno. Então, esses judeus, quando eles criam no Senhor Jesus e eram batizados, então a família desprezava, né, a nação, os sacerdotes, eles não podiam mais, eles eram repudiados, reprovados, e depois ainda eram perseguidos, eram tomados todos os seus bens, e alguns eram mortos, né? Vide a gente, por exemplo, de Tiago, né? Lá no início, lá de Atos, Tiago, o primeiro apóstolo ali, que foi morto, né? Pelos líderes ali do povo de Israel ali, né? Os príncipes ali levaram Tiago à morte. Mas outros perderam seus lares, perderam todos os seus bens, né? E imagine que prova, que situação mais, vamos dizer assim, sem, sem quem ter a quem recorrer, no caso de pessoas, né, que eu estou falando assim, porque os seus parentes desprezou, a sua nação desprezando. A quem eles iam recorrer? Ao povo romano? O povo romano, né, estava ali só para dominar e tirar dos judeus e não estava nem aí. Então eles perdiam tudo, né? Só tinham então a Cristo, ao Senhor Jesus, né, e aos seus irmãos na fé. Então, é importante isso, a gente passar por essas experiências assim, para a gente assim conhecer ao Deus Pai, ao Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, com esse nível, nesses caráter, de uma forma mais profunda, na prática, né? Ou seja, você está só e você só tem a Cristo. Você perdeu tudo, você só tem a Cristo. Né? Você está passando por momentos de tremenda tristeza emocional, qualquer coisa dessa, você só vai ter ao Senhor Jesus Cristo. Então, aí a gente vai a Ele. E indo a Ele, né, nós não somos desprezados, nem ficamos, vamos dizer assim, quando a gente vai a alguém e não consegue aquilo que a gente estava procurando. Eu esqueci a palavra, mas a gente vai a ele e a gente encontra nele a resposta, né? O socorro, a ajuda. Então, essa experiência aí que o irmão está falando lá de Romanos é muito importante para o cristão. Então, toda vez que a gente estiver nesses momentos difíceis, a gente tem que pensar nisso. Ó, o Senhor, né, está comigo e Ele vai me ajudar. E assim você vai conhecer esse verdadeiro Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Salvador Jesus Cristo.
Só um detalhe rapidamente, que eu me recordei aqui, os irmãos, ouvindo um estudo dos irmãos em conferências bíblicas, e eles falam disso aqui, é dois tipos de conhecimento que, que são apresentados na palavra de Deus, né? Ele cita até os nomes, eu não tenho muita certeza se é isso, mas parece que é oida e o outro é ginosco, que quer dizer conhecimento. Só que, como acho que Lineu estava explicando no sábado sobre as diferentes, quando fala do amor, né, no grego, tem lá vários nomes, né, para descrever o amor, né, cada tipo de amor. Então, cada tipo de amor que a gente usa como amor lá no grego tem uma palavra equivalente, né? E o conhecimento nas coisas do Senhor também, as coisas de Deus, ele tem essas diferenças, né? Então, digamos lá, o oide é um tipo de conhecimento, o gnosco é um outro tipo de conhecimento, né? Eu não tenho bem certeza se são essas palavras. Você está ouvindo, mas eu não me lembro agora, não me recordo se era no grego ou no hebraico e se era exatamente essas duas palavras. Mas eles explicam assim: esse conhecimento é o conhecimento intelectual, né, que a gente adquire por ler a Bíblia. Então a gente lê bastante, e grava os versículos e tem a compreensão ali da doutrina, né? Mas o outro conhecimento é esse aí que os irmãos estão falando, né? É o conhecimento prático, que as circunstâncias em que o Senhor nos coloca aqui na escola, nessa escola, né, que ele nos matricula, como se usa esse termo, as circunstâncias, as tribulações e até misericórdias que o Senhor usa com a gente, né, bênçãos, essas coisas, para a gente provar na prática, né, conhecer na prática como o Senhor trata conosco, né, tanto em amor, claro que é sempre em amor que Ele trata conosco, né, mas eu digo assim, tanto quando Ele está usando de misericórdia conosco, tanto quanto Ele está usando de disciplina conosco, né, na prática. Então a gente vai conhecendo o modo de Deus tratar com a gente, praticamente, né? Isso aí é o que o Bruce está dizendo aí, que como é que o irmão pergunta, como é que eu posso adquirir experiência? Pela experiência. Então o Senhor vai tratando com a gente, né, de várias formas, na prática, na nossa caminhada cristã, e é esse conhecimento que a gente vai adquirindo, esse conhecimento prático, né, que é o que os irmãos estavam falando, que eu estava ouvindo hoje, né? O outro tipo de conhecimento, que não o intelectual. Que aí eu posso saber muito intelectualmente da palavra de Deus, né? Ter gravado os versículos, ter compreendido até de forma bem, bem correta a doutrina e tudo mais, mas eu posso não ter conhecimento prático de Deus, né? Do modo de Deus agir. Então é por isso que aí Deus usa das circunstâncias, né, dessa vida para nos revelar o coração dele, né, a forma dele agir, os pensamentos dele para a gente, para né, o que ele gosta, que a gente deva fazer e tudo mais, né? Então é me lembrei disso, né? Os irmãos falam desses dois tipos de conhecimento que a palavra de Deus ela usa, né? É um conhecimento intelectual que a gente adquire pela leitura e um conhecimento prático, que é a experiência que a gente adquire através das circunstâncias que o Senhor traz à nossa vida para a gente aprender dele assim. Nosso horário aqui já está quase chegando, né? São 9h25. 9h25. Então, como os irmãos falaram bem aí da questão da experiência, né? Que é o conhecimento prático aí de quem é Deus, o quanto ele é bom. Eu vou ler
segundo parágrafo aqui, do irmão, né, que ele fala que após essa experiência aqui, tem mais uma coisa, que é a esperança. Após conhecermos, né, um pouco Deus, vamos agora ser enchidos de esperança também. Vou começar aqui, ler aqui o segundo parágrafo. Paulo acrescenta uma terceira coisa. E a experiência, a esperança. Essas experiências com o Senhor não apenas fortalecem nossa fé e confiança em Deus, elas também dirigem nossos corações para o céu, em direção à nossa esperança. O resultado é que ela brilha mais em nossos corações e é mais real para nós. E assim, vivemos mais em vista disso. Essa esperança que a gente tem de estarmos com o Senhor nos céus. Né? Aí aqui ele continua. A esperança da glória. A percepção de que nossa glorificação está muito próxima nos dá nova energia para suportar por um pouquinho de tempo. Vou ler de novo. Essa percepção que a gente ganha de que a nossa glorificação está muito próxima nos dá mais energia, uma nova energia para suportar por um pouquinho, bem pouco tempo. Agora ele vem aqui, né? Se perdermos de vista essa esperança em época de provações, correremos o risco de desistir, em vez de resistir. Paulo diz que o crente não fica envergonhado de sua esperança. Porque, como resultado da fé, o crente sendo fortalecida por meio da experiência das provações, ele sabe que está firme e seguro. Isso aqui é uma exortação, né, que o irmão faz aqui. Se a gente perder de vista a esperança da glória, estarmos com o Senhor, a gente começa a olhar para as circunstâncias aqui desse mundo, né? A gente começa, vamos dizer, a baixar nossos olhos e ao invés da gente continuar, a gente acaba desistindo. Ao invés da gente resistir, a gente desiste. Ou seja, deixa com que as aflições afetem a nós de tal forma que a gente tira os nossos olhares das coisas do alto e começa a achar que não tem jeito. Isso se falando de um cristão verdadeiro. A gente corre o risco disso. E Paulo, ele diz aqui, o irmão falando, que o crente ele não fica envergonhado de sua esperança. A palavra de Deus, ela nos dá essa clareza. Ela nos confirma, nos dá certeza disso. Não existe nenhuma dúvida na palavra de Deus a respeito dessas coisas. E a palavra de Deus é luz para a gente, né? Então, confiar, ter fé em Deus, é crer no que Ele está falando. E se a gente perder de vista o que Deus está falando, dessa esperança maravilhosa nossa, a gente desanima. Então, até aqui. Vou ler aqui um texto para os irmãos. João
João capítulo 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa esperança, né, que o irmão Bruce que acabou de ler ali, né, naquele capítulo, que Bruce está colocando ali no comentário do livro ali de Romanos, né? Essa bendita esperança do cristão, né? Então, ela também ela é que vai nos animar, né, para a gente não desfalecer, não desistir. E é a palavra, né, porque o que eu acabei de ler aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus. Ele que falou. Né? E a gente sabe que o Senhor Jesus é a verdade, a vida. Então, nessa fé, nós baseamos assim nosso caminhar aqui neste mundo, mesmo com os olhos físicos, vamos dizer assim, né? Nossos olhos físicos vendo as coisas se destruindo, se cada vez pior, né? Mas nós olhamos para o Senhor Jesus, ouvimos, né, a sua palavra e cremos naquilo que ele diz. E assim aguardamos. Então essa é a esperança aí que o irmão está falando aí, né? Paulo diz que o crente não fica envergonhado de sua esperança. Porque como resultado da fé do crente sendo fortalecida por meio da experiência das provações, ele sabe que está firme e seguro. Então nós sabemos que estamos firmes e seguros porque o Senhor Jesus assim nos disse que iria nos manter firme e seguro. Ele falou. Esse João 14 que eu li aí foi uma das palavras que ele disse para nós. Tem outras também que ele fala, né? Não só ali nos evangelhos, mas também através das epístolas dos apóstolos, né? Nos garantindo uma segurança para podermos passar por este mundo aqui, né? Estamos de passagem apenas. E mesmo com as provas, mesmo com as dificuldades, a gente passar com essa bendita esperança e sabendo que o Senhor Jesus, a palavra dele é verdadeira e ele vai cumprir. Eu vi aqui no chat aqui, acho que o José Nilton quer ver se dá um tempo aí para fazer alguma indagação, uma pergunta. Coloca aí, José Nilton. Se der, aí a gente ajeita aqui. Dá uma lida aqui no chat aí. Vou tentar ler aqui. Peraí. Irmãos, pode ser feita alguma comparação
hora estudado, com o que está sendo estudado. Esse suportar, com a previsão de 1 Coríntios 10, versículo 9 a 13. Deixa eu só abrir aqui. Primeira Coríntios 10, 9, de 9 a 13. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tá aberto aí, ó. Aí tem que voltar aqui, porque... Dê uma lida aí, Wesley, porque aí eu tenho que sair dessa tela aqui do chat. E 1 Coríntios 10, 9 a 13, fala assim: E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Vou continuar lendo aqui o restante. Na explicação dita para os irmãos, ele está perguntando se pode fazer uma comparação de suportar, ou perseverar, ou ter paciência, com isso que foi falado aí em 1 Coríntios, com o que os irmãos estavam falando. Se há uma comparação com isso. Ele continua aqui colocando que veja que vários exemplos na Bíblia ditam como provas, tipo passar o Mar Vermelho, foi uma prova da fé de Moisés, como também a de Abraão com Isaac. Essa primeira parte aqui, se algum irmão puder responder, se pode fazer uma comparação desse suportar, que o irmão estava falando, até o Weber falou aí, a gente corroborou também, com o que foi falado aí em 1 Coríntios, que eles murmuraram lá no deserto, né, tentaram o Senhor. O irmão poderia responder aí? Pode haver comparação com isso? Lá no deserto, lá essa murmuração, até para pegar bem o contexto ali, teria que ser lido o versículo 14 também, 1 Coríntios 10, porque é onde o apóstolo conclui ali, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que tinha lá? Quando eles saíram do Egito, foi o vulgo junto deles, né? O vulgo era uma mistura de gentes, né? E o vulgo, essa mistura, ela acaba tirando, como vai vendo no desenrolar, né, da caminhada do povo no deserto, ela acaba tirando o sabor das coisas, né, que vem do alto. Porque no princípio lá eles comiam maná e tinha gosto de bolos de mel. Mais adiante, o maná vai ter gosto de azeite fresco para eles. E mais para frente, eles vão dizer que é um pão vil, né, e que eles já estavam com fastio, né, ou enjoados, né. Então, penso que esse suportar aí é no sentido de estar com os olhos abertos, né, e não cair a, no, na tentação, né, de murmurar, né, devido a essa influência, né, da mistura lá de gente que tinha. Então, é um suportar para não de algo vindo do
do mal, né? Do lado errado, né? De pessoas que estão no meio ali e que não conhecem ao Senhor. Enquanto que em Hebreus lá fala de suportar algo como vindo da mão do Senhor. Algo que realmente a pessoa suporta e olhando para como aquilo vindo do Senhor, e aí ela descansa, sabendo que vai ser na medida certa. Já passou pela balança dele, né? Dá uma lida aqui, o irmão falou. Então, a diferença está em que o ora estudado é prova ser suportada e a outra seria uma tentação, ok? É bem isso, porque há uma diferença entre a provação, né, vinda de Deus, e uma tentação, né? E no caso ali era da idolatria, né? Ok, o irmão agradece e chegamos no nosso horário. Algum irmão ia falar aí? Então, Wesley pode tirar a gravação, Wesley.